Dessa noite, vamos ouvir aí a discente Patrícia Santana Terra, que vai defender o seu trabalho de conclusão de curso com o tema Controle de Constitucionalidade Brasileira, ação direta de inconstitucionalidade. Então, Patrícia, você tem 10 minutos. Quando você estiver se aproximando aí do final, eu vou fazer um sinal para você já dar um fechamento no seu trabalho, tá bom? Você está com a palavra. Boa noite a todos. Eu quero agradecer primeiramente a presença dos professores que acompanham a banca, a professora Renata, orientadora, a professora Janaína e a professora Edmilson, que são grandes mestres aqui da casa. Gostaria de agradecer também a presença dos meus familiares e amigos que compareceram para prestigiar essa apresentação. Bom, nosso trabalho versa sobre o controle de constitucionalidade brasileiro, com enfoque na ação direta de inconstitucionalidade. Para a gente entender um pouco o que é esse controle de constitucionalidade, é necessário fazer um breve panorama histórico. De onde ele surgiu? Ele surgiu com a Constituição Americana de 18 de setembro de 1787, que nos trouxe vários institutos utilizados atualmente pelo Brasil, como, por exemplo, a forma federativa do Estado. Nós somos o quê? Uma República Federativa do Brasil. E essa federação foi instituída primeiramente na Constituição Americana. Outro instituto que ela nos trouxe foi a separação de poderes no sistema presidencial de governo, ou seja, a separação dos poderes entre o legislativo, executivo e judiciário. Ela foi pioneira também na instituição de uma Constituição escrita e 4 anos após a sua promulgação, ela sofreu uma série de modificações, sendo que as 10 primeiras foram denominadas de Bill of Rights, conhecidas atualmente como a Declaração dos Direitos dos Cidadãos. Essa declaração trouxe uma série de prerrogativas aos cidadãos e começou a limitar a atuação soberana do Estado, permitindo um pouco do controle da sociedade. E é aí que o controle de constitucionalidade começa a ganhar espaço. No Brasil, ele surgiu com a Constituição de 1891, de forma ainda muito primitiva, foi evoluindo, sofrendo uma série de alterações, até chegar no modelo que nós temos atualmente com a Constituição de 1988. Superada essa parte de evolução histórica, eu vou falar um pouco sobre o conceito de Constituição. A Constituição possui vários sentidos: sentido sociológico, sentido político, sentido cultural, mas o que nos interessa aqui agora é o sentido jurídico pensado por Hans Kelsen. Para Kelsen, todas as leis existentes no ordenamento jurídico deveriam se organizar dentro de uma pirâmide, assumindo a Constituição o topo dessa pirâmide, dando a entender o quê? Que todas as normas que estivessem abaixo dela deveriam tê-la como norte para sua elaboração, dando a entender também que elas deveriam estar de acordo com a própria Constituição. É esse o conceito que nós temos atualmente no Brasil, tendo em vista que a nossa Constituição da República é a norma maior do nosso país. Aí entra o conceito de controle de constitucionalidade. Segundo o professor Hildary Gonçalves, o controle de constitucionalidade é a técnica de limitação do poder que tem como objetivo garantir a supremacia material e formal da Constituição. Ou seja, o controle de constitucionalidade nada mais é do que um mecanismo utilizado para suspender do ordenamento jurídico todas as normas que vão de encontro à Constituição, ou seja, que são inconstitucionais. Eu vou falar um pouquinho agora sobre os momentos que esse controle pode ser realizado. São 2 momentos. Um antes do projeto de lei virar lei, e outro depois da inserção da lei no ordenamento jurídico. São 2 denominações: controle prévio preventivo e controle posterior ou repressivo. Controle prévio ou preventivo é aquele realizado durante o processo legislativo, ou seja, desde a elaboração do projeto de lei, durante sua tramitação, até o momento da sanção, qualquer pessoa pode verificar a incompatibilidade do projeto de lei com a Constituição. Ele pode ser realizado tanto pelo Poder Legislativo quanto pelo Poder Executivo. O controle prévio, exercido pelo Legislativo, é realizado através das comissões de Constituição e Justiça ou até mesmo através de qualquer parlamentar que verificar essa incompatibilidade. Já com o Poder Executivo, ele é realizado no momento da sanção ou do veto, ou seja, quando o projeto de lei chega até o presidente para ele sancionar ou vetá-lo, se for verificada a inconstitucionalidade, ele vai exercer o denominado veto jurídico. Aí vamos passar ao controle posterior ou repressivo. Esse já não tem nenhum projeto de lei. O que existe é uma lei já em vigor que é verificada inconstitucional. Ele pode ser exercido também pelo Poder Legislativo ou pelo Poder Judiciário.
Quando que ele vai ser exercido pelo Poder Legislativo? No momento em que o Congresso Nacional susta os atos, os atos normativos do Poder Executivo, ou então quando o presidente edita uma medida provisória que seja inconstitucional. Quando do envio dessa medida provisória para conversão em lei ordinária, se for verificada a inconstitucionalidade, o Congresso vai rejeitá-la e ela vai perder a sua eficácia. Vou tomar um pouquinho de água, só um minutinho. O controle posterior exercido pelo Judiciário pode ser realizado de forma difusa ou de forma concentrada. A forma difusa ocorre por qualquer juiz ou tribunal dentro de um caso concreto. Ou seja, tem um litígio entre duas ou mais partes que buscam um objetivo. E a inconstitucionalidade é um obstáculo para uma delas encontrar esse objetivo. E eu preciso do quê? Que dentro de uma demanda seja declarada a inconstitucionalidade dessa lei. Já o controle concentrado, ele é exercido pelo Supremo Tribunal Federal sobre o ato normativo em tese, ou seja, ele ainda não produziu os seus efeitos, não teve seus efeitos concretizados. E aí não existe nenhum litígio. O que existe é uma norma inconstitucional que eu quero ver a sua inconstitucionalidade declarada. Eu vou falar um pouquinho mais sobre o controle concentrado, porque ele é um dos objetos do nosso trabalho. O controle concentrado surgiu no Brasil com a emenda constitucional número 16 de 1965, que atribuiu a competência ao Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente as, na época, denominadas representações de inconstitucionalidade, em face de lei ou ato normativo federal ou estadual. Como o próprio nome sugere, o controle concentrado é aquele que se concentra em apenas um órgão, que no caso do Brasil é o Supremo Tribunal Federal. Esse controle admite alguns tipos de ações, como por exemplo a ação declaratória de constitucionalidade, que visa reafirmar a constitucionalidade de uma lei ou de um ato normativo, a arguição de descumprimento de preceito fundamental, que tem como objetivo assegurar os preceitos fundamentais, temos como rol exemplificativo aqueles previstos no artigo 5º da Constituição. Temos a ação direta de inconstitucionalidade interventiva, que visa assegurar também os denominados princípios sensíveis previstos no artigo 34 da Constituição. Nós temos a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, que busca suprir uma omissão legislativa, porque eu tenho um direito constitucional garantido e eu não consigo exercê-lo por ausência de norma regulamentadora. E, por fim, nós temos a ação direta de inconstitucionalidade, que é o objeto principal do nosso trabalho. E eu falo que é o objeto principal porque ela é muito utilizada nos dias de hoje. Se nós pegarmos um panorama de todas as ações possíveis, a ação direta de inconstitucionalidade é a mais utilizada. Como a gente já pode imaginar, a ação direta de inconstitucionalidade ela visa simplesmente declarar a inconstitucionalidade de uma lei. Tem como competência o Supremo Tribunal Federal e tem como os legitimados ativos aqueles previstos no artigo 103 da Constituição. Os legitimados ativos são aqueles que podem propor a ação direta de inconstitucionalidade, como, por exemplo, o Presidente da República, a mesa do Senado, a mesa da Câmara, o Procurador-Geral da República, entre outros previstos no rol que eu citei. O objeto da ação direta de inconstitucionalidade são as leis e os atos normativos. As espécies legislativas são aquelas previstas no artigo 59 da Constituição, como, por exemplo, as emendas à Constituição, as leis complementares, as leis ordinárias, as leis delegadas, as medidas provisórias, as resoluções, os decretos. E os atos normativos, conforme ensina o jurista Gilmar Mendes, são aqueles editados pelas pessoas jurídicas de direito público e também o regimento interno dos tribunais superiores. Por fim, eu vou falar um pouquinho sobre os efeitos da decisão na ação direta de inconstitucionalidade, que eles se operam ex tunc e erga omnes, ou seja, eles retroagem à época da elaboração da lei constitucional e são aplicados para todos. Então, todos os casos, ou todas as demais ações que visarem aquele mesmo caso já terão a sua decisão. Será aplicada para todos os casos que versem sobre esse mesmo caso. Por fim, para concluir, a gente pode perceber
a importância do controle de constitucionalidade no nosso ordenamento jurídico, tendo em vista que a Constituição é a norma maior do nosso país que assegura diversos direitos. E não pode uma simples lei infraconstitucional ir de encontro a ela, suprimindo esse direito. Então, o controle de constitucionalidade visa exatamente isso, garantir a supremacia da Constituição. Obrigada, Patrícia. Pode sentar aí se você preferir. Semestre que vem vai dar aula para a terceira etapa. Deixa eu ver. Terceira que tem essa? Terceira, da noite. Tá? Que é maior, mais numerosa. Passar a palavra primeiramente para a professora Edmilson para suas considerações. Na sequência para a professora Janaína. Parabéns, Patrícia. Você sempre foi uma excelente aluna, né, Jota? Não é novidade para ninguém aqui e o seu trabalho corresponde a essa expectativa, né? Pelo que eu pude ver agora, está muito bem fundamentado, muito bem feito e preenche totalmente os requisitos aí para ser aprovado. Eu vou fazer uma pergunta mais para conseguir na nossa participação. Eu queria que você falasse um pouco sobre o controle difuso de constitucionalidade. Quais são os órgãos judiciários que podem deliberar sobre esse tipo de controle? O controle difuso, como eu falei brevemente, ele é realizado por qualquer juiz ou tribunal. Então, temos que o órgão competente seria, em primeira instância, o juiz monocrático e, em segunda instância, os tribunais. Ele busca, dentro de um caso concreto, verificar a inconstitucionalidade de uma lei. Vou citar um exemplo. Eu preciso ingressar em determinado lugar que estabelece que eu não posso entrar ali, que eu não posso transitar nesse lugar durante um período. Só que o direito de ir e vir, o direito de liberdade, é um direito previsto constitucionalmente. E aí eu ingresso com uma ação contra esse órgão com a finalidade de ingressar aqui. O que eu tenho, o meu objetivo nessa ação não é declarar a inconstitucionalidade da lei, é ingressar para cumprir determinada coisa. E aí eu peço, a inconstitucionalidade seria a causa de pedir da demanda, e não o próprio pedido, como ocorre no controle concentrado. E aí, declarada a inconstitucionalidade dessa lei que me impede, dessa resolução que me impede de ingressar, essa sentença, ela se opera inter pares, que seria entre eu e o órgão, entre mim e o órgão, e seria também com efeitos ex nunc, ou seja, a partir do momento em que eu ingressei com a ação. Perfeito. E nos tribunais, os órgãos fracionários, eles têm competência para decidir incidentalmente a inconstitucionalidade? Eu posso falar? Primeira vez que o professor falou pode colar. Que o aluno expõe assim dessa forma. Professor, não vou colar. Que o aluno pergunta, né? Qual página? Estou olhando na 28, a atribuição do controle de constitucionalidade a um órgão. Porque aqui, na verdade, ela não falou muito do difuso, É. não. Ela não está achando aí por causa disso. O seu trabalho foi voltado mais ao Vou controle... dar uma dica para ela. A cláusula de reserva do plenário, que está na Constituição. Ah, tá, seria a questão dos 2/3. Mais ou menos. Tá. Não é questão dos 2/3. Quando o processo sobe para o tribunal, o relator pode sozinho declarar que a norma é inconstitucional no controle difuso? Não pode. Não pode. O que ele tem que fazer? Ele tem que abrir a sessão com um plenário e tem que ter o voto de 2/3 dos ministros do... Tem que ser julgado pelo Exato, plenário. pelo plenário. Ou pelo órgão especial, né? Exato. Perfeito. Satisfeito. Professora Janaína.
parabéns, Patrícia, pelo trabalho, pela exposição e pelo seu caminho até aqui. A gente sabe que você sempre foi uma aluna dedicada, competente, e realmente a gente não esperava menos do seu trabalho. Não que, a gente fala, não esperava menos para assim, não fiz mais nada da minha obrigação. Não é isso. É que realmente quando a gente tem um aluno que se dedica o curso inteiro, a gente fica esperando o TCC para ter certeza de que ele realmente vai coroar e foi o que você fez, está muito bonito o seu trabalho, está muito bem feito. Quanto à meta, eu queria que você falasse sobre os requisitos fundamentais. No seu capítulo 2, você traz assim, noções iniciais sobre o tema, conceito, objeto do controle e requisitos fundamentais. Quais são os requisitos fundamentais para o controle de constitucionalidade? Os requisitos fundamentais são dois: a existência de uma Constituição escrita e a atribuição do controle a um órgão. A existência de uma Constituição escrita diz respeito a uma classificação que nós classificamos quanto à forma. Ela pode ser não escrita, que seria uma cartilha que varia muito de tempo em tempo e que também teria sua alterabilidade de forma muito fácil. Tem a semi-rígida também, que tem a sua alteração um pouco mais difícil, e a Constituição escrita de forma rígida, que tem a sua alteração de uma forma mais dificultosa. Ou seja, para alterar a Constituição, eu tenho que ter uma emenda constitucional, tem um processo legislativo muito mais dificultoso, e esse é um dos requisitos. A atribuição do controle a um órgão, ela se dá exatamente para ter essa independência entre os poderes. Porque um controle de constitucionalidade, onde um tem sobreposição ao outro, ele não consegue ser efetivado. No Brasil, a atribuição desse controle é ao Supremo Tribunal Federal. Tem outros controles, salvo engano, o que o Davi Gonçalves fala da França, que tem uma corte especial para o controle de constitucionalidade. E a gente sabe que o Supremo Tribunal Federal, ele é guardião da Constituição e tem também como essa função declarar a inconstitucionalidade das normas. Certo, mas aí nessa atribuição de controle a um órgão, como é que você casa isso com o que você mesmo disse na sua explicação sobre a possibilidade do Legislativo fazer o controle da Constituição? Você falou, não, no Brasil vai ser do Poder Judiciário, mas na sua apresentação mesmo você mencionou também o Poder Judiciário. Como é que eu caso esses dois conceitos? Na verdade, eles não são independentes. A atribuição do controle a um órgão é a regra. Excepcionalmente, vai ser efetuado pelo Legislativo ou pelo Executivo, sendo que a atribuição prioritária é do Supremo Tribunal Federal, que é um órgão judicante. Eu queria que você falasse aqui para mim um pouquinho, também no tema do seu trabalho, a página 40, sobre a arguição de descumprimento de preceito fundamental. Você explicasse. Tá, a arguição de descumprimento de preceito fundamental, ela é um tema um pouco complicado, porque ainda não tem definido exatamente o que é um preceito fundamental. Alguns autores falam que os preceitos fundamentais são aqueles previstos no artigo 5º da Constituição. Outros falam que o artigo 5º é apenas um rol exemplificativo, não é um rol taxativo. Então, o que tem acontecido? As ações têm chegado até o Supremo Tribunal Federal e eles têm decidido, naquela demanda, o que é preceito fundamental ou não. Então, fica muito difícil eu te falar aqui agora o que seria esse preceito fundamental. Depende muito da interpretação dos ministros. A gente pode dividir que tem duas teorias principais sobre isso. Uma que diz que é o que está no artigo 5 e outra que diz que é o que está na Constituição. Sim, que seria fundamental, por exemplo, o artigo 150, que fala sobre o sistema tributário nacional, ele garante uma série de prerrogativas ao contribuinte. Tem autores que falam que esse dispositivo também seria um preceito fundamental. Então fica muito difícil definir com exatidão o que é esse preceito fundamental. E só mais uma pergunta, por favor, Patrícia. Ação direta de inconstitucionalidade interventiva, tá? Na 43. Me explica também, por favor. A ação direta de inconstitucionalidade interventiva é aquela em que um Estado ou um município está contrariando a Constituição, ferindo os denominados princípios sensíveis. Qual que é a folha? A página está na 43. O item é o 4.3.4. Tá, só para dar uma olhadinha no artigo. Que o artigo 34 fala que a União intervirá nos Estados e no Distrito Federal, exceto para assegurar a observância dos seguintes princípios constitucionais, que são esses princípios denominados os princípios sensíveis.
a forma republicana, o sistema representativo e o regime democrático, os direitos da pessoa humana, a autonomia municipal, a prestação de contas da administração pública direta e indireta e a aplicação do mínimo exigido da receita resultante de impostos estaduais, compreendida proveniente de transferências, de manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações de serviços públicos de saúde. Ela ocorre quando um desses princípios começam a ser ofendidos, e aí a União coloca um representante para ficar... Afasta o governante. E coloca um representante para que ele consiga controlar essa afronta aos princípios sensíveis. Quando ele fala aqui no irmão 34b sobre os direitos da pessoa humana, ele deixa aberto uma estrada, né? Um leque muito Uma estrada. Eu acho que uma vez aqui em São Paulo. Normalmente é pelo item E, né? É. Exatamente. Eu lembro que era estagiária, né? Fez muito tempo, era um pouquinho antes da extinção dos dinossauros. Muito tempo. Teve uma vez aqui em São Paulo, não sei se chegou a ter ou quase teve uma intervenção por causa de pagamento precatório. De ordem de pagamento Eu precatório. não era formada nessa. Tá. Você me deu aula na faculdade? Se a gente acessar o site do STF, a gente vai ver que são pouquíssimas as arguições de descumprimento, porque realmente fica muito difícil para quem vai propor demonstrar o que é o preceito fundamental. A ação interventiva é um robô, porque ela é um misto dos dois sistemas. Então, na verdade, ela não é nem teoricamente uma ADI, né? Ela é uma representação de intervenção, um misto, ela mistura os dois critérios. Estou satisfeita, parabéns, obrigada. Bom, Patrícia, a mim cabe a parte mais agradável, né? Essa noite tão boa, né? Tivemos defesas espetaculares aqui, né? Em primeiro lugar, deixando registrado aí para os seus pais, para os seus irmãos. Eu não sabia que você tinha tanto irmão, só conhecia a Estela. Fiquei impressionada aqui, Sérgio. Na verdade, eu acrescentei dois que são primos, mas... São quase irmãos, Eu também tenho vários, assim. Isso que é bom, que a gente fica com esse núcleo de proteção aí, que é uma maravilha. A família tem que ser bem grande mesmo. O critério e o conceito é para isso mesmo. Bom, então, deixando consignado aí para os seus pais que, salvo engano, a Patrícia, se não foi Bolsa Mérito em todos os semestres, é que a competição com a Andréia era muito acirrada. Não sei se quando ela foi para a noite ela conseguiu aí. Não, na verdade, eu nunca consegui. Nunca conseguiu, porque realmente era difícil. As duas eram também muito próximas e eram as melhores alunas da sala, né, Sérgio? Não sei se você sabe, nós temos também uma família de ADVs aí, né? Nada melhor, vão poder discutir bastante os temas aí durante o almoço, jantar, café da manhã, isso é muito gostoso. A gente falando a mesma linguagem dentro de casa é uma delícia para quem tem a chance, né, Janaína? A gente tem aqui, o professor Edmilson acho que não, mas de qualquer maneira tem o filho dele também, que se formou pela faculdade também de maneira brilhante. Patrícia foi uma das alunas mais agradáveis de se ter em sala de aula, prestativa, atenciosa, não faltava nunca, né? Foi uma aluna muito agradável de ter. A Estela, infelizmente, eu tive 6 meses, né, Estela? Depois fui retirada, assim, abruptamente da sala dela. Mas eu defendo a Estela, ela tem bastante competência. Eu tive só 6 meses a Estela, mas também me lembro bem dela em sala de aula, sempre quietinha, anotando tudo, participando da aula. Mas a Patrícia eu tive mais contato, né? Foi uma orientanda exemplo, né? Se todo mundo fosse um pouquinho igual a você, como diria o poeta, né? As pessoas teriam trabalhos tão bons quanto o seu, né? Me lembro de você, falei para o professor Edmilson, salvo engano, talvez a professora Janaína, acho que na sala dos professores, antes de vir para cá. Recebi todos os capítulos. E ela vinha e me falava, professora, eu fiz esse. Professora, tá bom, Patrícia, ainda não li, Tata. Não, professora, eu fiz, acabei de fazer, eu tenho mais um, professora. Mas, Patrícia, não dá, tem outras coisas, tem que dar um tempo. Ela dizia, não, professora, já vai pro outro capítulo. Então ela me procurou de maneira bastante interessada, né? Isso para um professor orientador, quem dera a gente só tivesse alunos como você em sala de aula, né? Com essa vontade, com essa seriedade de levar realmente um curso que merece ser levado a sério. Você vai ser advogado, né? Você vai lidar com questões extremamente relevantes, importantes para as pessoas. Tem que ter essa seriedade, tem que ter essa determinação, esse cuidado, inclusive com o fechamento dos seus 5 anos de estrada, né? Não pode ser de qualquer jeito, tem que ser assim, né? Com o começo, com o meio, com o fim, com essa preocupação com a conclusão, com a introdução, né? Professora, mudei aqui, eu posso apresentar PowerPoint? Não posso. Quer dizer, foram detalhes, assim,
que coroam aí de glória um momento tão importante para a sua vida, Patrícia. Acho que seus pais devem se encher de orgulho de você, seus irmãos devem ter você como exemplo, né? Devem sim ter você como exemplo. Realmente você é uma aluna diferenciada, você fez por merecer. Eu gosto de citar aí, a Bíblia fala que em honra a gente tem que prestar honra, né? E a você realmente esse é um momento que merece, você merece receber realmente todos esses elogios porque você se destacou, né? A gente tem os alunos que ficam na média, que são bons alunos, são alunos interessados, atenciosos, mas a gente tem aqueles que estão fora da régua, né? E você foi uma aluna que, para mim, nas minhas aulas, durante o período em que eu tive contato com você, você ficou acima dessa régua, em todas as aulas, né? Não foi apenas nas aulas de constitucional. A escolha do tema foi muito inteligente, né? Foi muito inteligente porque é um tema que a gente no começo discutiu se falaria sobre controle de constitucionalidade. Eu falei, Patrícia, isso é um universo, né? O tema é muito amplo, vamos fechar e tal. Você rapidamente, não, professora, então tá bom, vamos mudar o tema. Então, essa sabedoria também de ouvir, né? Eu ouvi de maneira tranquila, né? Não questionando, realmente... tá bom, vou resumir aqui o tema, fechar um pouquinho mais, até para facilitar a defesa, o trabalho. Então, parabéns, Patrícia, né? Para mim é uma grata satisfação fechar aí a noite com a apresentação do seu trabalho. E agora eu queria pedir, por favor, que você e os seus queridos aí saiam durante um minutinho para a gente deliberar sua nota. Estranho, né? Bom, Patrícia, então, após aqui uma conversa com os membros da banca, a deliberação foi no sentido da sua aprovação e com a nota máxima, logicamente, 10. Então, parabéns. Muitos elogios aqui dos dois membros da banca, viu? Então, realmente, parabéns. Agora é só aproveitar. Tá? Então, estamos encerrados aí.